boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live do nosso culto de domingo. E achegue-se aqui para estar conosco ao vivo. Será uma bênção. O Senhor tem sido conosco nos momentos difíceis, tem nos socorrido, tem permitido que o seu povo esteja na sua presença e tem nos ensinado muitas coisas nesses dias. Tem nos ensinado a depender mais dele, a olhar para ele somente, a correr para ele, saber que ele é o nosso refúgio, nosso sustento nos dias difíceis. Vou estar tocando uma música aqui que se chama Amazing Grace. Eu não sei se ela tem tradução para português, mas vamos estar louvando ao Senhor por meio da flauta, com a flauta. Amém. Aqui em João 9:25 fala, uma coisa eu sei, eu era cega e agora vejo. Quando aquele cego foi curado pelo Senhor Jesus, que precioso, essa graça que dá vista aos cegos, que socorre os cansados, os oprimidos. A graça do Senhor Jesus, ela tem chegado à vida de todo aquele que clama e busca por Ele. Que nessa noite você permita que a graça do Senhor alcance a tua vida, alcance o seu ser, você que vai assistir depois também, você que tem se permitido ser ministrado por essa palavra, que o Senhor chegue e alcance a sua vida com a sua graça. Então vamos orar nessa hora para dar início. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque tua poderosa graça, tua sublime graça, Senhor, tua graça incrível, Senhor. Ó Deus amado, tão elevada, que não podemos entender, que não podemos compreender a graça que deu o teu Filho Jesus para que fôssemos feitos como Ele, para que fôssemos participantes da tua presença, participantes como filhos. Graças te damos, Senhor, porque tua misericórdia tem permitido estarmos aqui mais uma vez, tens permitido que nos acheguemos à tua presença, Pai. Dá-nos entendimento da tua palavra, aprofunda, Senhor, em nossos corações, a tua palavra, que cada vez mais sejamos arraigados nela, Senhor, mais e mais, ela seja a rocha que nos sustenta, na qual firmamos nossos pés. Senhor amado, invocamos o teu nome sobre este culto online, invocamos sobre tudo que fizermos, sobre cada irmão que está nos assistindo, que a tua palavra chegue poderosa, Senhor, ministrando nossos corações, porque somos carentes de Ti. Pai, ser conosco, abençoa tudo que fizermos para a Tua glória, abençoa o Teu servo pastor Mauro, ser com ele, fala através dele, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos hoje para a nossa live. Mais uma vez gostaria de falar a todos que estamos sentindo muitas saudades. É realmente difícil esse período de distanciamento, mas nós temos que nos submeter à realidade que Deus tem colocado para nós. Então vamos aproveitar essa ferramenta que o Senhor tem nos dado e
estarmos buscando ter uma comunhão através da palavra, participando das lives. Amém? Que o Senhor esteja abençoando, guardando a todos. Nós temos orado todos os dias aqui em casa, pela igreja, pelos irmãos, para que o Senhor guarde e livre a todos desse mal, da contaminação, de tudo que tem a ver com essa pandemia. Que o Senhor possa estar nos guardando, que Ele possa continuar a nos guardar do mal. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 24 ao 26. Êxodo 20, 24 a 26. Êxodo 20, 24 a 26. Diz assim a palavra: Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás, nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Amém. Irmãos, esse texto aqui de Êxodo capítulo 20, é interessante que ele vem logo após a entrega dos 10 mandamentos. O Senhor está instruindo o seu povo, está instruindo Israel da maneira correta como Israel deve adorá-lo, deve buscá-lo. Muitas vezes nós podemos pensar, e isso é um pensamento corrente no mundo, né, que não importa a maneira como nós adoramos, não importa a maneira que nós busquemos ao Senhor, a Deus, né? Hoje no mundo é muito comum a ideia de que uma expressão de espiritualidade, de religiosidade, é algo muito pessoal e cada um sabe a maneira como deve adorar ao Deus a quem crê. Mas isso não é verdade com respeito ao único verdadeiro Deus, que é o Senhor, o Deus de Israel. E a sua palavra estabelece exatamente isso. Deus é quem estipula a maneira pela qual nós devemos buscá-lo e adorá-lo. Não é facultado ao homem, não é facultado a mim e a você buscarmos ele de qualquer maneira. O pensamento corrente é que basta que nós estejamos buscando a Deus, não importa de que maneira, como nós vamos buscar, a forma que nós vamos buscar, o que importa é que eu esteja me voltando a Deus. Não, irmãos, Deus estipula a maneira correta, específica, pela qual nós devemos adorá-lo, nós devemos buscá-lo. Quem conduz a adoração, quem dirige a adoração, não é o homem. Nós devemos seguir as estipulações, aquilo que Deus estabeleceu como correto para nós buscarmos. Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele tem direito, e autoridade, e autonomia, e poder para estipular, inclusive, a maneira pela qual os homens devem buscá-lo. Então, a maneira como eu devo buscá-lo, a maneira como eu devo adorar ao Senhor, cabe ao Senhor, não a nós. E o pensamento mundano, o pensamento da nossa sociedade, principalmente da nossa cultura pós-moderna, é que essa é uma questão de foro íntimo e cada um deve buscar ao Senhor ou buscar a Deus, a divindade, da maneira que achar melhor. Mas não é assim que a palavra de Deus estipula. E a primeira coisa que o Senhor aqui nos ensina nesse texto de Êxodo, capítulo 20, de 24 a 26, é que Deus deseja, Deus quer, Deus estabelece que a nossa adoração ela deve ser diferente da maneira que o mundo, e aqui no contexto de Êxodo, da maneira que os povos pagãos, daqueles que não conhecem o Senhor, adoram, fazem os seus cultos. O culto de Israel, e hoje a igreja é o Israel de Deus, hoje nós somos o novo Israel. A maneira como a igreja deve adorar ao Senhor, ela tem que ser distinta, separada, diferente do modo que o mundo adora as suas divindades e faz os seus cultos. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo santo, o povo escolhido, nós somos uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes separados
para louvar ao Senhor, para ministrar ao Senhor. E a maneira que nós ministramos tem que ser uma maneira diferente daquela que é o padrão do mundo. Aqui no texto que nós lemos diz que acerca do altar, Deus começa dando instruções acerca do altar. Ele fala sobre o sacrifício, sobre o holocausto e ofertas pacíficas, que nós vamos abordar aí na frente. Mas ele também fala acerca do altar. O altar no qual o povo de Israel deveria adorar, buscar ao Senhor. E esse altar aqui, só para os irmãos entenderem. Aqui nesse verso, no texto que nós lemos, Êxodo 20, 24 a 26, ele não está se referindo nem ao altar do tabernáculo, que haveria de ser colocado no tabernáculo, nem está se referindo ao altar lá do templo. É um altar geral, é um símbolo de adoração, de como um homem de Deus, uma mulher de Deus deveria buscar ao Senhor. E a primeira coisa que ele fala acerca do altar é que esse altar não deveria ser feito de pedras lavradas, de pedras trabalhadas, de pedras que fossem trabalhadas, colocadas em enfeites ou cortadas, polidas. O altar que Deus disse que o povo de Israel deveria levantar para ele era um altar feito de pedras cruas, de pedras que eram tiradas diretamente da natureza, sem ser lavradas. Ele deveria ser feito de terra e deveria ser feito com pedras não lavradas. Um altar cujas pedras eram brutas. Qual é o objetivo disso? O objetivo é que por que Deus estipula esses detalhes em relação à construção do altar? É porque os povos pagãos, os cananeus, os povos da Mesopotâmia, naquele contexto que Israel estava vivendo nessa época, os altares deles, as pedras eram trabalhadas, eram polidas, eram esculpidas. E muitas das coisas que eram esculpidas nessas pedras tinham a ver com idolatria, haviam imagens. E a ideia que o Senhor estabelece, a maneira que o Senhor quer que o povo dele, o povo santo de Israel, o adore, é com pedras que não foram lavradas, pedras rústicas, pedras tiradas diretamente da natureza. A ideia é que a adoração não poderia ser o homem que estivesse adorando estivesse focado diretamente no Senhor, no objeto da sua devoção, em Deus, e não estivesse se perdendo, se distraindo com detalhes do altar. O que Deus está estipulando aqui é que a adoração do povo de Deus, ela deve ser uma adoração simples e voltada para o Senhor somente. Que na adoração não pode haver distração. O foco é Deus, o foco é o Senhor. E nós devemos estar focados nele. Quem faz assim são os pagãos. Os pagãos é que fazem templos muito elaborados, a ideia do altar elaborado com pedras esculpidas. É a ideia de uma adoração muito, muito sofisticada, onde o objeto fundamental da adoração se perde e a coisa fica centrada naquilo que os homens fizeram. E Deus quer que na nossa adoração nós estejamos diretamente nos voltando a Ele, focando nele. Na adoração do povo de Deus, Deus é o centro. Na adoração do povo de Deus, nós não podemos perder o foco. Nós estamos para estar centrados em Deus, focados em Deus. O texto também diz que, além de as pedras não poderem ser lavradas, também é dito que não deveria haver degraus, não poderia haver degraus no altar. Por quê? Qual era o objetivo? Naquele contexto da antiguidade, no contexto que Israel vivia, naquele contexto do Oriente Médio, nessa época, nas culturas semíticas, os altares tinham degraus. E quando o sacerdote, o que ministrava, subia nos degraus, a nudez dele era descoberta. Porque as roupas que ele usava se prendiam nos degraus, ou quando ele estava subindo, ou quando estava descendo, e a nudez dele era exposta. Quando o texto aqui fala, nem subirás por degrau no meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta, o que Deus está colocando, estabelecendo aqui, é que a adoração do povo de Deus, além de ser uma adoração que não pode se perder, nem tirar o foco do Senhor, ela tem que ser uma adoração decente, com decência. Não pode haver nada de conotação sexual, não pode haver sensualidade na adoração. Deus é um Deus santo. O que caracterizava a adoração daqueles povos pagãos, os povos cananeus, os povos da Mesopotâmia, era que a adoração deles, principalmente dos cananeus, estava associada com sacerdotes nus, com indecência,
com ritos sexuais, com indecência, com imoralidade. E o que Deus está dizendo é que o povo dele, quando se reunir para buscar, para adorar o seu nome, para levantar um altar para ele, esse altar tem que ser simples, ou seja, o foco tem que ser inteiramente, integralmente, totalmente voltado no Senhor, e não pode haver imoralidade, não pode haver indecência. E isso também é um alerta para que os adoradores saibam que nós estamos diante de um Deus santo, e que na adoração do Senhor não pode haver imoralidade, não pode haver nenhum tipo de sensualidade. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com isso. Os homens precisam ter cuidado com isso, mas as mulheres também precisam ter muito cuidado com isso. Nós estamos ainda no momento em que nós estamos separados pela pandemia, mas o Senhor tendo misericórdia, nós vamos voltar. Não sei se tão em breve como nós queremos, mas Deus há de ter misericórdia e o Senhor permitirá que nós estejamos nos reunindo novamente. E no templo, quando nós estamos reunidos, no local onde nós adoramos a Deus, nós precisamos entender que deve haver pureza. E os homens precisam ir com a mente pura e com vestes puras, e as mulheres também. As mulheres precisam ter cuidado, porque nós devemos adorar ao Senhor com simplicidade e com pureza. As instruções que o Senhor está dando aqui, através desse texto que ele deu a Moisés aqui, essas palavras que ele deu a Moisés, Moisés registrou, é que o culto dele, o verdadeiro culto do povo de Deus, o culto que Deus se agrada, o culto dentro dos padrões do Senhor, é um culto caracterizado pela simplicidade, pela pureza, pela decência. Nós não podemos fugir disso, né? E a adoração tem que estar centrada em Deus, tem que estar centrado no Senhor. Nós não podemos nos desviar. Nada pode chamar mais atenção do que o Senhor no nosso culto. E nós precisamos compreender isso, para que nós estejamos adorando a Deus da maneira correta. Não basta adorar a Deus, tem que adorá-lo da maneira que Ele estipulou, da maneira que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Ou seja, a adoração que Deus requer das nossas vidas tem que ser nos padrões de Deus. Só Deus tem o direito de determinar como Ele quer, como Ele deseja ser adorado. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem estipulado para as nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, nós temos um entendimento equivocado, e isso tem sido muito comum, infelizmente, nas igrejas, em muitas igrejas tem sido comum, igrejas ditas evangélicas, que a adoração, o evangelismo, aquilo que nós fazemos por Deus, passa por uma suposição esta equivocada, errada, de que os nossos cultos, de que as nossas celebrações, o nosso evangelismo, ele tem que se aproximar ao máximo dos padrões vigentes do mundo para que nós possamos atrair o máximo de pessoas para a igreja. Isso é um erro, isso é um equívoco, isso está errado e não é assim que Deus estipula para a nossa vida. Tem muitos cultos hoje em muitas igrejas que estão sendo deformados, estão sendo modificados, estão tomando o padrão do mundo na tentativa de atrair mais pessoas e fazer um culto numa linguagem mais jovem, numa linguagem mais contextualizada com a época, com o tempo, mas não é isso que Deus nos ensina nesse texto. Ele diz, olha, quando vocês forem levantar um altar, eu não quero que vocês levantem um altar como os cananeus fazem, como os mesopotâmicos fazem, como os pagãos fazem. Eles fazem com pedras lavradas, com pedras trabalhadas, com imagens, apontando para a idolatria. Eles fazem com sensualidade, com nudez, o culto de vocês, a adoração de vocês, o altar de vocês, o altar que vocês levantam para mim tem que ser um altar simples, o foco está em mim, a adoração está centrada em mim, e eu quero um culto com decência, com pureza, não a moda do mundo. E nós precisamos entender isso. Os nossos cultos não podem ser feitos à moda do mundo, com a desculpa de que nós estaremos atraindo mais pessoas. Irmãos, quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. A maneira que nós adoramos, a maneira que nós estabelecemos os nossos cultos, tem que seguir exatamente a maneira que Deus estipulou. E a maneira que Deus estipulou é que o nosso culto é simples. E o nosso culto é santo, é puro.
é com decência, os homens têm que andar com decência, as mulheres que vão aos cultos, as jovens que vão aos nossos cultos, precisam andar com decência, porque nós estamos adorando a Deus, nós estamos levantando um altar ao Senhor, e é necessário que nós tenhamos essa preocupação. Deus, irmãos, Ele não aceita qualquer coisa, Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus, Ele estipula, porque Ele é um Deus santo, Ele estipula detalhadamente a maneira que nós devemos nos aproximar dEle. E nós devemos nos aproximar dEle focados nele, não nos perdendo, não nos desviando do foco com coisas nesse culto, mas focados nele e com pureza e com santidade. Nós não podemos fazer um culto à moda do mundo. Infelizmente, isso tem alcançado muitas igrejas, na tentativa de atrair mais pessoas, na tentativa de atrair mais gente, mais jovens para a igreja. Eles têm encaixado a adoração, moldado os cultos, a adoração, o evangelismo de acordo com os padrões mundanos. Os irmãos me perdoem a sinceridade. Tem igreja que está pintando, ela por dentro agora é toda preta, imitando como se fosse uma boate, como se fosse uma casa de show. Irmãos, as nossas igrejas precisam ser simples. O nosso culto tem que ser simples. E a nossa adoração tem que ser voltada a Deus com decência. Agora a moda é no meio, pinta a igreja de preto e os cultos agora são no escuro. Estão apagando as luzes, ficando pouquíssimas luzes, jogo de luz. Irmãos, nós não podemos nos parecer com o mundo, nem na nossa adoração. A nossa adoração tem que ser diferente. O cerne desse texto que nós lemos é que Deus diz, olha, vocês são santos, vocês são diferentes, vocês são separados, inclusive o modo como vocês adoram é um modo diferente, distinto do que o modo como o mundo adora. E nós, líderes, pastores, presbíteros, precisamos zelar por essa santidade, inclusive no culto. Porque isso não é capricho de liderança, é a palavra de Deus que estipula e estabelece isso para as nossas vidas. A nossa adoração deve ser simples, a nossa adoração deve ser com pureza, e a nossa adoração ela deve ser centrada em Deus, no Senhor, e ela tem que ser com muita decência. Esse texto nos diz que o líder, o sacerdote, os pastores, eles têm que ter uma vida pura, e a conotação aqui, um dos comentários que eu li alguns comentários na preparação desse sermão, o comentarista diz assim, os pastores não podem ter uma vida indecente. E a questão aqui tem a ver com indecência sexual, com pecados morais de cunho sexual. Por quê? Porque o contexto, quando o texto diz assim que no altar não deveria ter degraus, é porque esses degraus mostravam a nudez. Isso é símbolo de degradação moral, de pecados sexuais, de nudez. Os cultos pagãos, eles eram envolvidos, o ministrante, o sacerdote, ele era alguém que estava ministrando a divindade e estava envolvido em atos sexuais, em orgias. O pastor, os líderes da igreja, aqueles que estão à frente da obra, têm que ser puros, têm que ter uma vida santa, e uma vida santa, inclusive nessa questão sexual, tem que ter um padrão santo, uma vida ilibada. Deus requer isso daqueles que estão oficiando, que estão à frente, estão liderando a obra. Tem que haver temor no nosso coração, nós que somos pastores, nós que somos líderes, para que toda a imundície, todo o pecado de conotação sexual seja retirado, porque é muito triste, irmãos, quando um ministro do Evangelho é pego em pecado sexual. Isso sempre causa escândalo. E é escândalo mesmo, e com razão. Então, a pureza, Deus exige pureza na adoração. Quem está levantando um altar, pureza na adoração, e exige decência dos seus ministros. Os ministros do Evangelho, aqueles que estão à frente, aqueles que estão tocando, aqueles que estão adorando lá na frente, precisam ter uma vida decente, uma vida santa. Não adianta tocar bonito, nem pregar bonito, nem falar bonito.
É necessário ter uma vida bonita diante de Deus. E uma vida bonita diante de Deus é uma vida santa. É assim que Deus tem prescrito. Ele prescreveu a maneira como nós devemos buscá-lo e nós devemos adorá-lo. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós estivermos adorando ao Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, figurativamente, metaforicamente, nós estamos levantando um altar. E que altar é esse? É um altar de pedras não lavradas. É um altar de pedras rústicas. Por quê? Porque o centro do culto é Deus. Ele não divide a atenção dele. Nós não podemos sofisticar demais e tirar o foco, tirar a atenção do Senhor e nos perder e nos distrairmos com outras coisas. E esse culto, esse altar tem que ser levantado e tem que ser feito por alguém que tem uma vida santa. E essa palavra, principalmente, ela é para todos, porque todos os crentes são sacerdotes. Todos. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz, nas suas cartas, ele diz que nós somos um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Todos nós oficiamos e todos nós ministramos diante de Deus. Mas aqueles na hierarquia da igreja, os que são líderes, ainda mais precisam ter uma vida santa. E sexualmente santa, pura, diante do Senhor. Porque senão nós teremos sendo motivo de escândalo. E Deus não aceita isso. É por isso que diz que o altar que Israel deveria construir, quando construísse um altar, deveria ser um altar sem degraus. Por quê? Naquela época, não era comum as pessoas usarem roupa íntima. Então, quando a pessoa estava subindo nas escadas para ter acesso ao altar elevado, a sua nudez era exposta e o culto era misturado com orgias sexuais. Para Deus, o culto é simples e para Deus, o culto é santo, com decência, com pureza. Amém? Mas nós aprendemos mais coisas desse texto, irmão. No texto que nós lemos, o verso 24, a parte B, diz assim: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. O que Deus está colocando aqui, irmão, só para os irmãos nós verificarmos o contexto. O povo de Israel estava no Monte Sinai, acampado nas proximidades do Monte Sinai, bem próximo ao Monte Sinai. E ali Deus estava se revelando ao seu povo, se revelando a Moisés, entregou a lei, os 10 mandamentos. E Deus estava falando: olha, quando vocês forem levantar um altar, vocês devem fazer o altar dessa maneira. A adoração para mim é dessa maneira. Altar de pedra não lavrada, com decência, com simplicidade. O culto focado em mim. Mas Deus aqui nos ensina uma outra coisa. O que Ele nos ensina? Que todo lugar é lugar de adoração. O que Deus está falando aqui é quando, voltando para o texto, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. O que Deus estava ensinando para Israel naquele momento: olha, não é só aqui no Monte Sinai que vocês vão me adorar. Não é só aqui. E depois, posteriormente, nós sabemos que o povo de Deus adorou no tabernáculo, que era um templo móvel, e depois adorou em Jerusalém, quando o templo foi construído em Jerusalém. Mas nós sabemos que Deus não quer um local fixo, específico. O que Deus espera de nós é que nós estejamos adorando Ele em qualquer lugar. O que Deus está nos ensinando é que em qualquer lugar nós podemos levantar um altar ao Senhor. E como diz aqui o texto, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Ou seja, Deus irá nos abençoar em qualquer lugar em que nós estivermos levantando mãos santas. Em todo lugar que o seu povo celebrar, levantar um altar com simplicidade, com decência, com pureza, o Senhor virá e abençoará. Deus aceitará o nosso louvor. Isso significa que Israel e nós não estamos presos a um determinado lugar para adorar a Deus. Nós podemos ler, por exemplo, hoje nós estamos separados, e onde nós estamos, nos nossos lares, nós estamos aqui levantando um altar de adoração ao Senhor. Ainda agora minha esposa, de uma maneira maravilhosa, tocou Amazing Grace, né, na flauta transversal. Aqui nós estamos adorando ao Senhor.
levantando um altar ao Senhor. E Deus, ele vai ouvir. Mesmo que nós não estejamos lá no Monte Pascoal ou no Adrianópolis, no templo onde nós nos reunimos, estamos na nossa casa, mas se no nosso coração, ou nós estivermos centrados, focados no Senhor, e houver pureza no nosso coração, houver decência na nossa vida, uma adoração pura, sem estar misturado com pecado, com indecência, Deus virá e nos abençoará. Ou seja, Deus está dizendo para Israel, olha, não vai ser só aqui no Monte Sinai. E implicitamente Deus está dizendo, não vai ser só no tabernáculo. E Deus também estava dizendo, não vai ser só no templo em Jerusalém. Uma vez uma mulher perguntou para Jesus, qual é o lugar onde nós devemos adorar? E Jesus falou, mulher, vem a hora, e já chegou, que Deus vai receber a adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E não é nesse lugar e nem em outro lugar, em qualquer lugar. O que Jesus está dizendo e que Deus aqui implicitamente está estabelecendo é que Deus aceitará a nossa adoração em qualquer lugar. Você pode levantar um altar no seu lugar de trabalho, você pode levantar um altar na sua casa, onde você estiver, se esse altar for com pedras não lavradas, um culto simples, e estiver focado em Deus, e for feito com decência. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 20, ele diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, onde 2 ou 3 se reunirem, onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, não importa onde, eu estarei ali no meio. Desde que essa reunião, esse altar que é levantado, seja focado em Deus, e esse altar que é levantado, esse culto que é prestado ao Senhor, seja feito com decência. Amém? Então nós aprendemos isso, irmãos. Lugar para adorar a Deus é qualquer lugar onde nós estejamos levantando um altar voltado ao Senhor, centrado nele e com decência. Mas nós aprendemos mais coisas desse texto, irmãos. Esse texto tem mais coisas a nos ensinar. O texto diz assim, lá no verso 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas. Nós aprendemos agora acerca do altar. Como é que esse altar deve ser feito? De que maneira esse altar tem que ser construído? Como é que esse altar é feito? Pedras não lavradas, um culto simples, um altar simples, com pureza. O ministrante, o sacerdote tem que ter uma vida pura, uma vida santa. Não tem que ter escândalo sexual na vida dele, uma vida santa. Mas ele começa também, o Senhor, nesse mesmo texto, ele fala de sacrifícios, de ofertas. O que eu vou ministrar nesse altar? O que eu vou colocar nesse altar? Nós sabemos, irmãos, que o sistema sacrificial levítico, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, fala de muitos tipos de sacrifício, de uma variedade imensa de sacrifícios, vários tipos de oferta, ofertas de animais, ofertas de cereais, uma série de tipos de sacrifício. Mas aqui, nesse capítulo 20, no final do capítulo 20 de Êxodo, Deus ele dá uma resumida e ele fala dos 2 tipos principais de sacrifícios ou ofertas que o adorador, que o sacerdote, que aquele que ministrava a Deus deveria apresentar diante do Senhor. Então ele dá uma resumida. Se nós formos para o livro de Levítico, nós vamos ver todo o detalhamento, todos os tipos de sacrifícios, de ofertas específicas que Deus havia estipulado. Mas aqui, de um modo geral, de um modo mais didático, Deus resume todas essas ofertas em 2. Ele fala de 2 ofertas. Ele fala de sacrifícios, ele fala de ofertas queimadas, de holocaustos, e ele fala de ofertas pacíficas. E nós vamos nos deter sobre isso. Mas antes de falar sobre essas ofertas, nós vamos só complementar acerca do altar. A palavra altar, que nós estamos estudando aí, palavra altar, para nós entendermos qual é o cerne da nossa adoração. Nós entendemos, está associado com a palavra altar, quando nós falamos assim, levantar um altar a Deus, significa o quê? Que nós estamos adorando a Deus, que nós estamos
fazendo louvor, adoração ao Senhor. Mas nós precisamos entender que tem mais coisas implícitas dentro dessa questão do altar. Essa palavra altar, ela é mais abrangente e ela expõe mais detalhes, ela nos ensina mais coisas. A palavra altar é a palavra misbeá em hebraico, e ela vem de uma raiz de um verbo chamado zavá, que significa literalmente abate. O que significa isso? Altar significa um lugar onde alguém ou algo é morto, onde algo é sacrificado. A palavra altar vem do verbo sacrificar ou abater, matar um animal. Ou seja, a ideia é que no altar, quando nós levantamos um altar a Deus, está implícito um sacrifício. Está implícito que algo foi morto. Está implícito que algo perdeu a vida. Sangue foi derramado. Algo foi colocado ali e foi morto. Então a palavra altar significa sacrifício. E sacrifício pelo quê, irmãos? Sacrifício por causa do pecado. Nós sabemos que o pecado gera morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Toda vez que o pecado está presente, a morte está presente. E a palavra de Deus nos ensina que para o pecado ser coberto, para o pecado ser tratado, é necessário que haja derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que toda vez que nós adoramos, nós precisamos entender que algo foi morto, algo foi sacrificado. Quando nós levantamos um altar, a ideia do altar implicitamente fala que algo foi abatido, algo foi morto, sangue foi derramado. Por quê? Porque nós somos pecadores e nós não podemos louvar, nós não podemos pregar a palavra, nós não podemos fazer um culto para Deus, porque nós somos pecadores, a menos que nós estejamos sendo, o nosso pecado esteja sendo coberto, a menos que o nosso pecado esteja sendo tratado, porque nós servimos e adoramos a um Deus santo, e eu não posso me aproximar de um Deus santo sem que algo tenha sido morto, sem que sangue tenha sido derramado. Então, por isso que quando nós adoramos a Deus, implica a ideia de que nós estamos levantando um altar. E altar significa lugar onde algo é morto, lugar onde algo é abatido. A palavra altar em hebraico, que é misbeá, vem de um verbo zavá, significa matar, assassinar, derramar sangue. Algo é morto, abatido. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós só podemos nos aproximar do Senhor porque sangue foi derramado. Nós não podemos nos aproximar do Senhor sem um sacrifício. E o primeiro sacrifício aqui, que esse texto nos fala, que o Senhor fala aqui, é o sacrifício do holocausto, né? Voltando para o texto. Verso 24, capítulo 20, verso 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas. Nós vamos começar com holocausto. A palavra holocausto é a palavra em hebraico olá, que significa algo que sobe, algo que se eleva. A ideia é que um animal era morto e ele era queimado. E aquela fumaça do animal que estava sendo queimado, ela sobe à presença do Senhor e o agrada. E a ideia é de que ela chega à presença do Senhor e Deus ele se satisfaz com aquilo, se agrada com aquilo e se agrada da adoração, da aproximação do homem. Essa palavra também, a palavra olá, que é a oferta queimada, ela também é chamada de holocausto. E a palavra holocausto significa literalmente isso. Holocausto é uma palavra grega, vem do grego, significa todo queimado. Literalmente isso significa holocausto, todo queimado. No holocausto, a oferta era colocada no altar, era queimada e o animal era queimado completamente, totalmente. Sobrava praticamente nada, só um resíduo. Ele era totalmente consumido. A ideia, irmãos, é que nós não podemos nos aproximar do Senhor sem que o nosso pecado seja tratado.
Nós não podemos nos aproximar do Senhor sem que o pecado na nossa vida receba o devido tratamento, porque nós somos pecadores e nós não podemos nos aproximar de Deus da maneira que nós estamos, porque Deus nos rejeitaria, nos fulminaria, nos consumiria. Então, algo tem que morrer no lugar daquele que se aproxima. Então, a ideia é que o holocausto era um tipo de sacrifício, um tipo de oferta em que o animal que era morto era colocado no altar e ele era completamente consumido. Daí a palavra holocausto, todo queimado ou todo consumido. E aquela fumaça subia à presença do Senhor. Nós sabemos que esse sacrifício, esse animal que morre, e geralmente era um cordeiro, podia ser outros animais, mas geralmente era um cordeiro, ele aponta para o Senhor Jesus. Ele aponta para o sacrifício de Cristo. Jesus na cruz, e essa cruz era um altar, o Senhor foi colocado ali, e ele morreu por nós. E o sacrifício dele nos permite, hoje, que nós possamos estar na sua presença. Então, toda vez que nós levantamos o altar, hoje, nós levantamos o altar sabendo que o cordeiro já foi para o altar e foi consumido no altar. E a fumaça que subiu à presença do Senhor o agradou e nós podemos verdadeiramente nos aproximar de Deus com liberdade. Então nós precisamos entender que aquilo que nós colocamos, aquilo que o ofertante no Antigo Testamento fazia, ele fazia como um símbolo, apontava para o que o Senhor Jesus fez. E hoje nós podemos adorar a Deus. Ainda agora a minha esposa estava tocando, né? Nós estávamos em espírito de adoração, cultuando ao Senhor, mas Deus estava recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, por causa de Cristo. Porque Ele foi para o altar, Ele foi para a cruz, e Ele morreu pelos nossos pecados. Então, esse sacrifício, essa oferta queimada, aponta para o Senhor Jesus. E essa é a primeira oferta que o Senhor instrui a Moisés aqui nesse capítulo 20. Então, a oferta era toda queimada, né? Isso fala também da dedicação, né? A nossa dedicação ao Senhor, de ofertarmos algo para podermos chegar na sua presença. Agora tem um detalhe interessante com respeito ao holocausto. O holocausto, eu falei para os irmãos que todo animal era consumido. É isso que significa a palavra oferta queimada ou holocausto. Tudo é consumido. Tudo era queimado. Ficava só um resíduozinho lá, né? O animal era consumido completamente, queimado até desaparecer tudo. Mas tinha uma parte que não era queimada. Antes do animal ser colocado no altar, esse animal ele era esfolado. A pele dele era retirada. E é interessante que o animal só tirava a pele. E o animal inteiro ia para o altar e ele era consumido no fogo. Mas a pele, ela era entregue para o sacerdote. O pastor Martino nos ensina, né, qual é o significado dessa pele, né? A ideia do sacrifício é que Cristo está indo lá, ele é colocado no altar e morre por nossos pecados, para que nós possamos ter acesso a Deus, possamos estar na presença do Senhor. Mas a pele fica na mão do sacerdote. A explicação, irmãos, é que o pastor Martinho uma vez nos ensinou, é que essa pele, que é algo superficial, né? A pele é algo bem superficial. Ela aponta que nós não conseguimos ter uma compreensão verdadeira, profunda, exata, desse sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, né? Nós sabemos que Jesus foi para a cruz por nós. Sabemos que Ele morreu no nosso lugar. Sabemos que por causa do seu sacrifício nós temos acesso. Podemos nos apresentar diante de Deus, podemos orar, por isso que nós oramos no nome de Jesus. Podemos nos aproximar de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, a nossa compreensão ela é superficial do que aquilo representou para Deus, para o Pai, ao enviar o seu próprio Filho para morrer por nós. É por isso que o sacerdote ficava com a pele.
O que ele entendia daquele sacrifício? O que restava para ele? Só a pele, ou seja, algo superficial. Nós não temos, irmãos, uma compreensão verdadeiramente profunda, exata, do que representou a morte de Jesus e o seu sacrifício, que nos proporciona esse livre acesso à presença de Deus. Então é algo maravilhoso. Então, quando nós estivermos, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que quando nós estivermos adorando a Deus, quando nós estivermos levantando um altar para Deus da maneira correta, focado em Deus, com decência, com pureza, né, sem pecado, nós possamos entender que nós só podemos estar diante do Senhor porque Jesus morreu por nós. E isso foi algo maravilhoso que está além da nossa capacidade de compreensão. A nossa mente, a nossa compreensão, ela está muito aquém do alcance, está muito aquém de nós alcançarmos na plenitude, ter uma compreensão mais exata, mais plena do que representou esse sacrifício, do que isso significou o Pai enviando o seu próprio Filho para morrer por nós. Então, o Senhor está resumindo aqui todo o sistema sacrificial que aponta para o Senhor Jesus. Então ele coloca primeiro como oferta queimada, o holocausto. Um animal era morto, altar significa lugar onde algo é morto. Jesus foi para a cruz, morreu no meu lugar e a sua vida subiu à presença do Senhor como oferta suave, agradável, aroma agradável. E isso nos propiciou, nos proporcionou que nós estivéssemos entrando, tivéssemos acesso à presença de Deus como nós temos hoje. Mas o texto fala de um segundo sacrifício, de uma segunda oferta, que a palavra aí no texto é chamada de oferta pacífica. Literalmente no texto hebraico está no plural. Seriam ofertas pacíficas. A palavra em hebraico é a palavra shelamim. Essa palavra shelamim, ela vem do hebraico shalom, paz. É por isso que essa oferta, ela é chamada também de ofertas pacíficas. Ela também é chamada de oferta de comunhão. Oferta pacífica ou oferta de comunhão. Qual é o sentido disso, irmãos? A ideia, irmãos, é que nesse segundo sacrifício, um animal novamente era morto. Novamente o animal é morto. Nós temos sempre que lembrar, altar está associado com algo que é morto. O pecado sempre gera morte. O pecado sempre gera morte. E não há como nós nos aproximarmos de Deus sem que sangue seja derramado. Isso fala da tragédia do pecado. O pecado sempre termina em morte, implica em morte. Mas o primeiro animal que era morto era colocado no altar, ele era esfolado, tirava a pele, que ficava na mão do sacerdote, e todo ele era consumido completamente. Agora o segundo animal não, irmão. Esse segundo animal, ele era morto nesse altar, mas ele não era consumido no fogo. A única parte que ia para o fogo era a gordura. A gordura é que era queimada. E o que era feito com as outras partes do animal? O animal era cortado em pedaços, ele era cozido. Uma parte o sacerdote comia e outra parte o ofertante comia numa celebração, numa refeição. E é por isso que essa oferta é chamada de oferta pacífica. Qual é o sentido disso? Ela demonstra, irmãos, para nós, eu chamo a atenção dos irmãos, que essa oferta, apesar de ela estar relacionada ao pecado, ela tem uma ênfase diferente. Ela está relacionada ao pecado. Mas qual é a ênfase diferente? É que essa oferta demonstra o tipo de relacionamento que Deus tem com o seu povo depois que o pecado é tratado na nossa vida. O que isso significa? Significa, irmão, depois que eu recebo Jesus na minha vida, depois que o Senhor Jesus foi para a cruz, o seu sangue foi vertido, e esse sangue é derramado na minha vida, e eu tenho acesso à presença de Deus. Significa que depois que a oferta, o pecado é tratado, e Jesus tratou o pecado na cruz, o que resta para nós? O que resta para nós, irmãos, é comunhão, é paz. Nós podemos
estar em paz com Deus. Esse é o resultado do sacrifício, da oferta do holocausto. Depois que o animal é morto, o pecado é tratado, depois que esse animal é todo consumido, o que vem depois é oferta pacífica, oferta de comunhão, oferta onde nós celebramos a paz que nós temos com Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Que se você um dia recebeu Jesus, se um dia o sangue de Jesus foi aplicado na sua vida, e o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica e nos cobre de todo o pecado, e nós, cobertos pelo sangue de Jesus, podemos ir à presença de Deus, podemos adorá-lo, podemos cantar para Ele, podemos levantar um altar para Ele com decência, focados nele, na adoração a Ele. Se nós podemos fazer isso, irmão, significa que nós estamos em paz com Deus. O resultado do pecado tratado é paz com Deus. É por isso que essa oferta, chamada oferta pacífica, ela tem esse sentido de paz. Tem esse sentido de paz. Nós estamos em paz com Deus. Agora tem uma coisa que vai além disso, irmão. Essa paz com Deus, ela nos capacita a ter paz com todos. Quem tem paz, aquele cujo pecado foi tratado, aquele cuja questão do pecado foi resolvida, aquele cujo a questão do pecado foi tratada definitivamente, resolvida definitivamente, ele não terá somente paz com Deus, ele terá também paz com o seu próximo. Essa é a realidade da vitória de Cristo na cruz. A vitória de Cristo na cruz, ela não só nos livra do inferno, irmãos. Tem gente que acha que a salvação de Jesus é só nos livrar do inferno, seguro contra incêndio. Não, irmãos. A salvação de Jesus, ela propicia para nós paz com Deus. Relembre o sentido, né? Um animal era queimado completamente, a oferta queimada, ou holocausto, o olá, aquele que a fumaça subia, e depois disso um outro animal era morto, oferta pacífica. Esse animal era morto, mas a única coisa que era queimada era a gordura. A única coisa que ia para o altar para ser queimado era a gordura. A única coisa que ia ser consumida no fogo era a gordura. O resto do animal era cozido. E quando a carne ficava bem molinha, e eles ficavam testando a carne com um garfo para saber se ela estava mole ou não, depois que ela estava mole, essa carne cozida, ela era servida. O sacerdote comia e o ofertante também comia numa grande ceia, numa grande santa ceia, onde eles tinham comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor. Então, irmãos, se os nossos pecados têm sido tratados pelo Senhor, se a questão do pecado tem sido resolvida na nossa vida, irmãos, nós estamos em paz. Amém? E se nós, vamos fazer o inverso, se nós não estamos em paz com o nosso próximo, é que tem algo errado conosco. Nós precisamos estar em paz com o nosso próximo. Ah, pastor, mas ele não gosta de mim. Não interessa. Nós temos que estar em paz. Ah, mas eu tenho algumas restrições. Em Cristo tudo isso é quebrado. Porque é a sequência. Primeiro vem a oferta queimada, depois vem a oferta pacífica. A oferta pacífica, só relembrando os irmãos, essa oferta pacífica é um lembrete tangível, algo palpável de que o povo não está mais separado de Deus. Ele está em comunhão com Deus, e quem está em comunhão com Ele também tem comunhão com o próximo, no sentido de estar em paz com o próximo. A ideia é que a oferta pacífica mostrava essa refeição cultual, essa refeição que era feita nesse contexto de adoração. Ela demonstra que nós estamos agora, nossa questão foi resolvida com Deus, eu estou em paz com Deus. E se eu estou em paz com Deus, eu devo estar em paz com o meu próximo. Eu devo estar em paz com todos os que me cercam. Não importa se ele não está em paz comigo, eu estou em paz com ele. Amém? Por isso que o nome dessa oferta é chamada de Shelamim, que vem de Shalom, de paz. É uma oferta pacífica. Porque o pecado, irmãos, o pecado ele sempre quebra a paz. O pecado sempre quebra a comunhão. O pecado sempre quebra a unidade. E nós que somos do Senhor, nós que somos de Jesus,
se Jesus realmente tem morrido por nós, se o sangue dele tem lavado as nossas vidas, se nós realmente recebemos Jesus na nossa vida, se nós realmente recebemos o seu sangue na nossa vida, nós estaremos em paz com Deus. E nós estaremos em paz com o próximo. Amém? Então, irmãos, tudo tem que ser quebrado. Toda divisão tem que ser quebrada, tem que ser anulada, porque Jesus morreu por nós. Esse é o sentido da oferta pacífica. Agora tem um outro detalhe, que nesses últimos minutos aqui eu vou tentar expor. Como eu falei, nesse segundo sacrifício o animal era morto, mas a única coisa que era queimada era a gordura. O que era gordura, irmão? A gordura, irmãos, dentro do contexto da época, é o melhor que havia no animal. O que havia de melhor no animal? A sua gordura. A gordura é símbolo do que é melhor, do melhor, daquilo que é o suprassumo, é o ápice do animal. O que é de melhor no animal era a sua gordura. Tanto é, irmãos, nós que apreciamos uma carninha assada, sabemos que as melhores carnes são as carnes mais gordas, que têm mais gordura. Por quê? Porque elas são mais molinhas, né? Elas são mais saborosas, mais fácil de comer, mais gostosas. Então, o que havia de melhor no animal era a sua gordura. E o texto fala que na oferta pacífica, ou no shelamim, na oferta de comunhão, a gordura era retirada do animal e era entregue ao Senhor no altar, e ela era completamente consumida, aquela gordura era queimada. E o resto do animal era dividido, uma parte para o sacerdote, outra parte para o ofertante. O que isso significa, irmão? Significa que quando nós estamos em paz com Deus, quando o nosso pecado foi resolvido, quando os nossos problemas, o diabo foi derrotado na nossa vida, eu era escravo do pecado, o Senhor Jesus entrou na minha vida, me perdoou os pecados, quebrou o poder de Satanás, agora eu estou em paz com Deus. E como é que é a minha vida de adorador? Minha vida de adorador agora é comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, comunhão com o próximo. Eu tenho comunhão com Deus, comunhão com o próximo, porque eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com o meu próximo. E agora também a minha vida é ofertar o que eu tenho de melhor a Deus. Quem foi perdoado, aquele cujos pecados foram perdoados, aqueles cujos pecados foram tratados, agora continua tendo uma vida de adorador, mas uma vida de entrega a Deus. Ou seja, na oferta pacífica, aquele que está em paz com Deus, que está em paz com o seu próximo, agora o seu melhor é entregue no altar para o Senhor. Ou seja, a minha vida agora, o melhor que eu tenho na minha vida, eu entrego a Deus. O melhor que eu tenho da minha vida, eu coloco no altar do Senhor, porque eu estou em paz com Ele. E Deus não exige outra coisa, Ele exige o melhor de nós. Ele não quer, o animal não precisa ir mais para o altar e ser queimado completamente. Jesus já fez isso por nós. A sua vida foi entregue de maneira plena e completa na cruz. Agora, o que resta para nós é comunhão. O que resta para nós é paz. O que resta para nós é colocar no altar a gordura. É colocar o que temos de melhor. Então dê o melhor seu para Deus. Dê o seu melhor para o Senhor. Coloque o melhor da sua vida no altar. O que você tem melhor, os dons, os talentos, aquilo que você tem, que o Senhor tem concedido à tua vida, entrega na mão de Deus. Se Deus tem estabelecido paz na tua vida, se os teus pecados têm sido tratados pelo Senhor, agora o que nos resta é comunhão, paz e entregar o melhor que temos no altar para Deus. Que Deus possa estar fazendo essa obra nas nossas vidas. Que nós estejamos compreendendo o que é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é levantar esse altar. Um altar cuja adoração está focada em Deus. Sem pecado, sem impureza. E nós estejamos ofertando Cristo e ofertando o melhor da nossa vida e tendo comunhão. Que Deus abençoe.